Alô, já estamos aqui para mais um Ponto de Vista na Pontal Net TV, canal 1, Arraial do Cabo. E nesta quarta-feira nós vamos entrevistar uma lenda política da região, principalmente Cabo Frio, mas de toda a região. Vai completar 8 décadas de vida, né? Daqui a pouco a gente vai falar isso com ele. 8 mandatos, 2 de vereador, 2 de deputado estadual, 4 de prefeito. E o primeiro mandato de prefeito de Cabo Frio foi prefeito aqui de Arraial do Cabo, 3 anos, 85, 86 e 87, né? Quando Arraial já emancipado e o prefeito eleito em 86 assumiu. Alair Francisco Correia. Você já vai ver aqui com a gente. Eu agradeço, Alair, obrigado aí por atender o nosso convite, Pontal Net TV. E aí, 8 mandatos, 8 décadas de vida. Isso aí. Calvão, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, com o povo de Arraial do Cabo. É uma alegria voltar nessa cidade que um dia eu governei e voltando para ser entrevistado num programa local. Isso é muito importante. Então eu quero dizer para você que estou à disposição para todas as questões que forem levantadas, todas as perguntas feitas. Certamente eu terei resposta para cada uma e tomara que versem quase todas sobre Arraial do Cabo ou sobre nossa região. Arraial do Cabo é uma cidade hoje que já está aí turisticamente a nível nacional conhecida. No meu tempo não era tão conhecida, mas depois ela foi descoberta por mais agentes de turismo, foi divulgada mundialmente por suas águas, por suas belezas, e hoje está aí recebendo turista do Brasil inteiro. E é uma alegria saber que um dia eu governei essa pérola, essa coisa maravilhosa, esse povo resistente do Arraial do Cabo. Uma cidade cosmopolita, porque recebeu gente de todas as partes do país por ocasião da implantação da Alcres, a primeira e única fábrica de barrilha do país. Então, para essa fábrica que teve 5.000 funcionários ser instalada, produzir barrilha, nós recebemos aqui em Arraial do Cabo gente de toda parte do país. Por isso formou essa grande sociedade cosmopolita, uma cidade que se integrou ao resto do país com as suas culturas, porque eram pessoas diferentes que vieram para aqui. Vieram para aqui, gamaram e ficaram por aqui. Infelizmente, um dia, felizmente para nós de Cabo Frio, um dia Arraial do Cabo se emancipou e nós perdemos a nossa cidade querida, que era um vínculo de Cabo Frio, uma parte de Cabo Frio. 150 quilômetros quadrados de terra foi separada de Cabo Frio. Foi um erro de Brizola na época, mas foi muito bom para o povo de Arraial do Cabo. Foi um erro porque ele tinha uma cidade mais ou menos regularizada economicamente, e ao criar Arraial do Cabo ele tornou uma cidade parcialmente regularizada em 2 cidades pobres, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Quis o destino que um dia nós passássemos a receber petróleo e as cidades então deixaram de ser tão pobres e cresceram tanto Cabo Frio quanto Arraial do Cabo, mas toda a liberdade ela é bem-vinda. Então essa emancipação para o povo de Arraial do Cabo foi muito bom. Infelizmente às vezes ela não é bem administrada, mas o povo é o mesmo. O povo sabe o que quer. Tá aí, né, um resumo da trajetória do ex-prefeito Alair Correia com Arraial do Cabo. Mas vamos continuar lá atrás, Alair. No programa não tem como a gente falar tudo aí que você fez, né? Principalmente no segundo e terceiro mandato seu em Cabo Frio, 8 anos que mudou tudo, né? Praticamente tudo naquela cidade. É impossível a gente falar tudo aqui hoje. Mas vamos voltar lá atrás.
1970 até 76, você foi vereador, 2 mandatos. O que você, na época, legislou que você pode se orgulhar em falar aqui pra gente e falar aí pro povo de Arraial do Cabo? Olha, eu fui vereador em 1970, um mandato tampão, e reeleito em 1972, 2 vereanças, 2 mandatos. E era quando o país vivia sob a opressão de ditaduras, de governos ditatoriais. Então a Câmara tinha um papel relevante em defender a liberdade popular. E a minha vida pública como vereador foi na defesa das instituições e na defesa das populações dessas cidades, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Tamoios e a própria Cabo Frio. Então, se resumia muito nisso. E naquela época também, em função da lei de enfiteuse só passar a vigorar na década de 70, todas as casas recebiam aforamento. E aforamento quem dava era a Câmara. Então a Câmara tinha um papel importantíssimo na vida do cidadão, porque todo cidadão, toda família, o sonho é ter a sua escritura, é ter o seu documento. Então nós vivemos aqueles 6 anos trabalhando em cima das escrituras das famílias, levando documentação para as famílias nos aforamentos. A Câmara botava aforamento e fazia o registro. Então os terrenos eram invadidos, eram tomados, eram levados para essas pessoas que nunca tinham documento. Mas a Câmara tinha liberdade de propor a carta de aforamento. Então aqueles 2 primeiros mandatos de vereador foi muito importante, foi na hora da organização social. Organizar a sociedade das 4 cidades, apenas 2, Cabo Frio e Tamoios, e 2 separadas de Búzios e Arraial do Cabo, foi dar a regularização dos imóveis. Depois, mais à frente, eu vou até contar como é que surgiu uma das lideranças de Arraial do Cabo através dos aforamentos. Mas então a minha vida parlamentar foi exatamente no momento crucial da documentação das famílias dessas cidades, que elas careciam dessa documentação. Você, por coincidência, lembrando, a minha família era moradora do antigo Peró, ali onde era Ogiva, era um dos bairros mais populosos de Cabo Frio e Alegres. E todos foram expulsos dali porque não tinham documentos. Então, mais à frente, as câmaras então começaram a trabalhar essa documentação e foi então o grande momento da sociedade cabo-friense, sociedade cabista, que passou então a ter seus documentos. Então a minha vida parlamentar como vereador foi mais na preparação, na defesa da família com a sua titularidade das suas casas. Agora, Lair, mata aqui uma curiosidade, né? É uma situação até polêmica, né? Foi na sua época. Você era vereador, o saudoso Timinho era prefeito. Essa questão do Atalaia, né? Timinho foi crucificado, eu me lembro em 88, o Ivo dizia que Timinho vendeu o Atalaia e que não sei o que, usou isso em campanha. Conta pra gente aí, na sua opinião, o primeiro, o que realmente aconteceu, né? Porque tem várias versões, Timinho já me deu a dele em outras entrevistas, outras pessoas também já deram, mas você estava lá, viveu, vereador, Timinho prefeito, né, do seu partido na época, MDB, foi bom, não foi, você concordou, ele ouviu a Câmara, conta essa história aí. Hoje, quando você vê um morro tomado por uma comunidade, você fica vendo que para o governante é muito difícil você urbanizar esse morro, é muito difícil. Ele é muito íngreme, pedregoso, então você urbanizar isso fica difícil. Então, quando invadem, que forma uma comunidade, que o Morro da Coca-Cola, por exemplo. Então ele foi invadido e hoje os governos têm dificuldade na sua urbanização. Bom, foi bom a invasão, não para o lado urbanístico da cidade, não, mas acolheu as famílias todas que moram ali, isso é indiscutível. Então, quando você vê o Morro da Atalaia livre dessas grandes comunidades, com as dificuldades que elas têm socialmente, de saúde,
enfim, educação, tudo, você chega à conclusão de que a ideia, a proposta do Timinho não foi de todo ruim. Porque Cabo Frio, por exemplo, tem o Morro da Guia, tem o Morro do Telego, estão preservados, não estão invadidos. Mas era um terreno, uma cidade mais plana, e a pessoa foi distribuindo, o Timinho fez o Jardim Esperança e foi espalhando sem subir. Aqui em Arraial do Cabo subiu para os morros. Então, quando se fez o Atalaia, Timinho conseguiu um empreendimento importantíssimo, que é do fundo do mar, Marinha, porque o Atalaia, o Melman, na época, ele teve que construir a faculdade em Cabo Frio e Interlagos e a faculdade do mar, que é ali. Então, aquele museu da Marinha ali foi possível porque houve uma troca. Então, o Timinho quis preservar o morro do Atalaia, eu vejo assim, né? O morro do Atalaia, não deixando haver uma invasão que depois seria difícil para coordenar, para organizar. Ele então fez uma troca, mantém o morro intacto e faz uma faculdade em Cabo Frio e uma em Arraial do Cabo. E foi isso que aconteceu. Então, hoje nós temos menos espaço no Arraial do Cabo porque o morro tem um dono, que é o Melman, já falecido Melman, né? Isso. Mas tem menos também uma comunidade com uma casa em cima da outra, que é muito difícil você, repetindo, urbanizar. Você abrir ruas é muito complicado. Eu tive que comprar 130 casas em Cabo Frio para abrir a entrada da ponte de Cabo Frio. Quanto é que eu gastei com 130 casas? Eu gastei uma fortuna para comprar e demolir aquelas casas. Você lembra quanto foi? Eu não me lembro quanto foi, mas eu faço uma projeção. A ponte, a rodovia até São Pedro, que eu entrei em São Medardê. Foi. E mais 130 casas, hoje seriam uns 200 milhões de reais. Nossa. Mais ou menos poderia fazer as três. Ponte, rodovia, junto, mais ou menos 200 milhões de reais hoje. Então o negócio é o seguinte, urbanizar o Morro da Coca-Cola, por exemplo, um dos morros, você tem que abrir avenidas largas, aí você começa a desapropriar casas, tem que ter recursos. Então, o que Timinho fez foi evitar que lá na frente, hoje, acontecesse com o Morro da Atalaia, o que aconteceria com o Morro da Coca-Cola. Arraial do Cabo não tem áreas planas para colocar as pessoas que tiraria dos morros. Não tem, porque são áreas particulares, então ficaria muito difícil se acontecesse com o Morro da Atalaia. Eu acho até que ele foi pouco construído, tem poucas casas no Morro da Atalaia, não tem muitas casas, tem uns condomínios lá, né? Mas foi preservado o morro em Arraial do Cabo, isso é interessante. Bom, fizemos um resumo aí, 2 mandatos de vereador, um tampão de 2 anos, 71 e 72, e um segundo mandato de 72 a 76. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta dando sequência aí a essa história bonita, né, política, da vida política do ex-prefeito Alair Correia. O cuidado do governo federal com as pequenas e médias empresas continua. A prorrogação do pagamento de impostos e tributos do Simples fortaleceu o negócio da Samira e de outros milhões de pequenos empreendedores. 20 bilhões de reais da União estão garantindo operações de crédito para assegurar o emprego do João Vitor e de milhões de trabalhadores. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Governo Federal. Na vida, amamos o lugar onde nascemos e dele nos orgulhamos. É assim com você, comigo, com todos os brasileiros. Sabemos da nossa força
e nos sentimos abençoados por fazermos parte desse país. Nossa nação, nossa pátria. A pátria que acolhe, que reconhece as dificuldades e persiste. A pátria que trabalha, que faz do seu suor o seu ganha-pão e que luta para se superar todos os dias. A pátria honesta, que não abre mão dos seus valores, que busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha, para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora, a pátria honesta, a pátria trabalhadora. Juntos, somos a pátria amada, Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta, programa Ponto de Vista, Pontal Net TV, canal 1, Arraial do Cabo. 1976, naquela época, você mais novo aí talvez não saiba, cada partido lançava 3 candidatos a prefeito, né? E o partido que obtinha maior quantidade de votos elegia um daqueles 3 mais votados, né? Então acontecia algumas situações, né? Aconteceu em São Pedro da Aldeia, por exemplo, nesse mesmo ano, o Iédio Rosa foi o mais votado individualmente, mas o Arruda tomou posse porque os 3 do partido obtiveram mais votos. Em 82 aconteceu o inverso com a Alaí. O Ivo Saldanha foi o mais votado individualmente, mas o MDB teve mais votos. A Alaí foi o mais votado. Alaí, se você não quiser falar de 76, que você foi um desses candidatos e não venceu, tudo bem. Mas vamos lá, 76 e 82, conta pra gente aí essa história política da sua vida. Tudo que me aconteceu na vida pública e na vida pessoal, a partir dos meus 8 anos, estão nos meus livros, minhas memórias. E nesse livro com minhas memórias, na época, em 76, está toda essa história da eleição em que eu perdi para Zé Bonifácio, em que eu, em 82, porque aconteceu com o Ivo isso. Você ganhou, não tinha então, votar. Era o bipartidarismo, a Arena e MDB. O partido que tivesse mais votos fazia o prefeito. 3 sublegendas para cada um. Primeiro eu queria ser candidato a prefeito e fui impedido pelas lideranças mais idosas, mas eu ganhei a convenção e ganhei as 3 vagas. Mas aí eu dei uma vaga para Timínio, uma vaga para Zé Bonifácio e fiquei com uma vaga. Bom, chegou em 82, continuou o bipartidarismo, aí veio Ivo Saldanha, veio Robson Azevedo e aqui de Arraial do Cabo, e teve um de Arraial do Cabo. E eu... Acho que foi Valdezinho. Eu, Wilson Mendes e Timínio em Cabo Frio. Então nós 3 juntos tivemos 16 mil votos, 17 mil votos, e Ivo, com Valtezinho e Robson Azevedo tiveram 12 mil votos. Só que na distribuição individual, o Ivo teve 9.600, eu tive 8.500. Mas como o meu partido teve 15 mil votos, eu fui então o prefeito eleito. Então o Ivo ganhou, mas não levou, mas o meu partido foi mais votado e fez o prefeito. Depois, em 88, não, aí já fui no pluripartidarismo, eu já fui eleito pelo PMDB, 88. Já eram vários partidos. Não, 88 né? Foi Ivo que venceu o Zé. Não, você não pôde vir, 88 já era prefeito. Não, 88 eu disputei, 92 eu disputei isso. E já era o pluripartidarismo. Isso. E Ivo então veio e já no pluripartidarismo e foi mais votado e ganhou a eleição para prefeito em 82. Foi isso. E voltando a 82, você pegou, como eu falei no início, acho até que eu me enganei os 3 anos, 83, 84 e 85. Isso. Você foi prefeito de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Isso. Mas o que nos interessa aqui é Arraial do Cabo. O que você fez nesses 3 anos de bom aqui para Arraial do Cabo? Foram muitas obras, mas obras assim sem
sem grandes investimentos, porque a cidade ainda estava, na época não era uma cidade petrolífera, então já não era arrecadação muito grande, mas fiz escolas, calcei muitas ruas, lá aquela parte da Roça Velha eu calcei toda, Praia dos Anjos. As obras foram feitas assim naquela época, mas foram 3 anos, e no final de 3 anos, quando eu tinha mais 3 anos pela frente, eu perdi o Arraial do Cabo, porque a cidade se emancipou, e aí então eu me concentrei em Cabo Frio, com as dificuldades, porque perdemos a Álcares, né? E a Álcares era importante, como eu falei, porque ela era a única produtora de barrilha do país, e na hora em que a barrilha começou a ser importada da Argentina, ela chegava aqui 4 vezes mais barata. Aí a Álcares começou a sucumbir. Mas aí, aquele momento dos sindicatos, das lutas socialistas, nós conseguimos então que o presidente da República fizesse então o impedimento, né? Impedisse que entrasse a barrilha do país, e a Álcares voltou a crescer. Mas aí já não era mais Cabo Frio, já era Arraial do Cabo. Mas foram momentos bonitos aqui, o povo de Arraial do Cabo, vivia aqui dentro do Arraial do Cabo, para lá e para cá. Arraial do Cabo, eu tenho muita história aqui em Arraial do Cabo, sabe? Até quando eu não era prefeito. Eu, por exemplo, meu pai era presidente do Sindicato de Estivadores, e o melhor tempero de um peixe era aqui de Arraial do Cabo. Eu tenho saudade daquele tempero com suor. Olha só que coisa estranha, né? Mas isso eu coloco em todos os lugares que eu vou. E eu era funcionário público, meus 19 anos, e em outubro tinha férias, folga, né? Então eu vinha com meu pai aqui para o navio no Arraial do Cabo. E aqui eu pegava na pá. Eu ganhava em 15 dias aqui, eu ganhava o ano todo no estado, na época no estado. E quando eu saía às 5 horas, porque eu trabalhava até meia-noite, o dia todo na pá, 11 horas para o almoço, eu ia almoçar na casa de Dona Castorina, aquela rendeira aqui de Arraial do Cabo, da Praia dos Anjos. Conheci. Ela fazia o almoço para os estivadores. E eu ia para lá. E quando eu saía do porão do navio, nós saímos morrendo de fome. Então, Dona Castorina, ela fazia aquelas postas de anchova, de outros peixes que de Arraial do Cabo, e ela vinha com a bandeja de peixe, com a própria mão, e pegava o peixe com a mão e colocava nos nossos pratos. A melhor cozinha em Cabo Frio hoje, fazer uma propaganda para eles lá, é a cozinha do Picolino. Eu duvido que eles façam lá um peixe igual a Dona Castorina, porque eles não vão ter o suor da Dona Castorina, o amor da Dona Castorina. Então a gente tem história aqui no Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é um lugar maravilhoso. Felizmente está aí hoje, sendo convidado no Brasil inteiro. Recebe mais gente de Cabo Frio já, Arraial do Cabo. Está muito bom, Arraial do Cabo. Bom, você ouviu aí, né, essas histórias. Mas vamos voltar um pouquinho para a política, Alain. Você falou dos 3 anos de prefeito aqui de Arraial, mas voltando anteriormente, de 76 a 82, assim que você perdeu por 400 votos, né, como você falou, aquela eleição, o que você fez nesses 6 anos? Conta pra gente aí, de 76 a 82. Eu sempre que, quando acaba um governo, eu monto uma empresa e vou trabalhar, né? Já montei várias empresas, agora eu estou no ramo de turismo com parque e com residencial. Agora eu estou lá com um clube, um hotel clube, vendendo cotas. Serão piscinas aquecidas que nós estamos construindo. Então eu sempre tenho meus negócios quando eu não estou na política, porque tem que sobreviver. Minha família é numerosa, né? Eu já fui o maior criador de avestruz desse estado. Eu tinha 1.300 aves. Até que um dia quem me comprava as aves era Goiás, e houve uma falência no frigorífico, não tinha mais a quem vender. De repente eu passei para parque. Então, já naquele período, eu montei o shopping das carnes. Eu tinha filas enormes comprando carne. Então, eu sempre fiz alguma coisa, né? Eu naquela eleição de 76, eu não ganhei, porque a escolha do vice teria que ser de São Cristóvão, que era um lugar onde eu precisava entrar e não estava muito... Aqui no Arraial do Cabo estava bem, mas lá não estava muito bem. Isso nas eleições de 76. Mas eu havia investido muito num vereador aqui de Arraial do Cabo, que eu encontrei na Câmara, em 73, quando eu fui presidente. Eu encontrei lá o Renato Viana Pai. Era um jovem de 20 anos, cabelo cá nas costas, um playboyzinho, mais ou menos. Até eu brinco, não fala, é um cocoboy, mas não era um playboy. Mas então o Renato Viana, eu encontrei o Renato e vi
potencial nele, de crescimento político. Eu chamei ele assim: ô garoto, vem cá, você tem vontade de entrar para a vida pública? Ele assim: poxa, é meu sonho, eu estou até aqui na Câmara assim, então eu vou te fazer vereador em Cabo Frio. E depois eu fiz ele prefeito. Vou te fazer vereador em Cabo Frio. Você vem cá. Aí naquela época, voltando aos aforamentos, a Raul do Cabo todo, ninguém tinha escritura, ninguém tinha documento. E o maior número de pessoas que iam na Câmara era um cabista, em busca do seu documento, conseguir a carta de aforamento. Aquilo era um prêmio na vida da pessoa quando recebia uma carta de aforamento. Aí chamei ele e falei assim: olha, vou investir em você. Vou colocar nas suas mãos todos os aforamentos de Raul do Cabo. Todo cabista que vier aqui vai ter que procurar você para resolver o problema dele. E você então vai fazer o seu trabalho para poder você ser vereador e crescer politicamente. Os vereadores de Raul do Cabo na época, Zé Simas, Antônio Venceslau, o Wilson Simas, Expedito, todos ficaram, Expedito já foi depois, ficaram tristes porque ele era o ganho de votos deles também. Mas eu concentrei em Antônio Correia, né? Eu concentrei em cima de Renato Viana, para fazer dele um político forte. E ele, muito habilidoso, aí tem que tirar o chapéu para ele, inteligente, ele conseguiu agregar aquele trabalho do aforamento em cima de uma futura candidatura dele. E ele cresceu. Ia ser o vereador mais votado. Aí chegou a hora quase da convenção, foi quando Bonifácio me ligou por 400 votos. Eu cheguei, está tudo certo, a lista de vereador tudo certo. Ele chegou e falou assim: fala aí, olha só, eu não posso ser vereador se Bernardino não for o vice. Eu disse: Renato, eu tenho que botar um vice de São Cristóvão. E Bernardino não ser uma pessoa muito boa, muito carismática, boa mesmo, não ser uma pessoa legal. Mas a vice era para São Cristóvão, onde eu precisava entrar mais. Somar votos. Somar mais, né? Mas aí ele colocou a faca no peito: ó, se não colocar Bernardino, eu não vou ser candidato. Como? Eu fiz investimento todo nele, como é que ele vai ser candidato? Aí eu coloquei Bernardino. Como companheiro, maravilhoso. Bernardino foi muito bom, me ajudou aqui na Raul do Cabo, muito me ajudou. Mas eu perdi os votos de São Cristóvão. Quando eu perdi os votos que eu ganhei em São Cristóvão com o Geraldino, que era dono de São Cristóvão, que era presidente do Clube de São Cristóvão, eu aí perdi a eleição. Renato teve 2.000 e tantos votos, foi uma votação estúpida, enorme, entendeu? Pelo trabalho que eu fiz com ele. E eu perdi a eleição porque a escolha do homem foi certa, porque Bernardino é um homem bom. Mas a escolha do local foi errada. E não somou, né? Você já estava bem aqui, não somou. Você falou. Então teve esse caso dos aforamentos que eu coloquei na mão de Renato Viana. Depois eu tive o segundo momento com o Renato Viana. Eu estou colocando essas coisas aqui, que eu não vim aqui para Raul do Cabo para poder participar dessa briga política daqui, né? Eu estou contando história. Claro. Nada de coisa, até porque tenho um carinho muito grande pela Marinha, eu não quero nunca fazer onda. Você está falando do lado político. Aumentar a onda em Raul do Cabo. Essa família já sofreu muito no final do ano passado. Então, eu vou colocar mais lenha nessa fogueira, não é meu feitio, eu não quero fazer isso. Mas então o Renato, eu lanço o Renato, vem a emancipação, e ele fala: aí, olha, eu botei na presidência da Câmara. Botei na presidência da Câmara, ele vai ver a emancipação, ele fala: aí, se eu continuar na presidência da Câmara, eu não vou ganhar a eleição. Vão dizer que eu sou mais cabo-friense do que cabista, eu preciso ser da presidência da Câmara. Mas eu tenho meus ganhos aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei: quanto é que você ganha, Renato? Assim, então eu vou te ajudar. Mas você renuncia à presidência e se concentra na emancipação de Raul do Cabo. Aí então eu banquei Renato para poder ele mostrar-se mais cabista do que cabo-friense. Ele renuncia à presidência da Câmara e soma em Raul do Cabo. Poxa, Renato, esse é cabista mesmo. Largou a presidência da Câmara, uma posição bonita, importante, e veio para cá. E começou a campanha. Hermes era imbatível. Ele disputando com a Barcelo, ele era imbatível, né? Hermes era fortíssimo. Porque Hermes teve um momento que Cabo Frio passou a ter o ICMS enorme.
Sabe o que é? Nós chegamos ao Reut, o Reut cresceu a nossa vida financeira, o ICMS cresceu no governo de Hermes Barcelos 10 vezes mais do que fosse o Reut de petróleo. Hermes Barcelos começou a calçar Cabo Frio todo, aquele caso ali em Cabo Frio, da ponte ali, aquilo foi tudo Hermes que fez. Eu lembro disso. Escola da Passagem, Escola Vila Nova, Escola das Luzes, Escola da Cabo, era Hermes que fez. Ele fez o estádio Barcelão, que era uma festa de Cabo Frio para cá, do Tamoio e Cabo Frio jogava aqui, então era uma festa de bandeira, aquele negócio todo. Então veio para cá. E Hermes, pelo que ele fez a Raul do Cabo, ele era imbatível. Só alguém com... E ainda foi o candidato do governador Brizola. Só alguém com condições mesmo de frear aquela força política de Hermes Barcelos. Aí fiz uma pesquisa, Hermes Barcelos estava com 400 votos de vantagem, não tinha como perder. Aí o Renato fala comigo assim, aí, se eu tivesse 500 empregos, eu viro a eleição. Disse, Renato, eu vou arranjar empregos por aí afora para você virar então essa eleição. E arranjei 480 empregos. 480 empregos. E falei assim, Renato, quando eu arranjar um emprego para você, você vai na casa da pessoa, traz a pessoa aqui, enfim, faz um trabalho bom para você não perder seu voto. E Renato ganhou por 50 votos a eleição. 33 votos da eleição. Isso eu lembro. Em cima dos empregos que eu arrumei para ele. Um homem desse nunca vai me abandonar. Né? Não me abandonar. Então o Renato foi prefeito com o meu apoio, foi vereador com o meu apoio, presidiu a Câmara porque eu coloquei lá, foi prefeito porque eu resolvi bancar toda aquela situação. No dia da apuração, que acabou a apuração, que ele foi eleito, eu estava inaugurando a escola Evaldo Salles no Peró. Quando acabou a apuração, só tinha a Rádio Cabo Frio. E a Rádio Cabo Frio, então, fez uma ligação dele, Renato, comigo na inauguração. Eu parei a inauguração, a minha alegria era enorme, né? E falei com o Renato. Só que quando eu falei com o Renato, eu percebi que ele já não estava tão feliz como eu estava. Alguma coisa está errada. Aí eu fui para casa pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu, velho? O cara ganhou uma eleição em função do meu trabalho, do meu investimento, e agora já está indiferente, pô. Aí cheguei e falei com a Zete, a Zete disse assim, olha aí, o cara ganhou uma eleição, emoção da eleição, assim, é verdade. Aí o telefone toca e era Leandro, que era diretor da Álcalis, me convidando para a festa de Renato, que foi na casa dele, na Vila Operária. Eu não vinha, mas aí Zete, vamos sim, ela aí, aquele negócio lá foi isso, foi emoção. Então vamos lá. Aí caminhamos para a festa. Eu não tinha contato com ele, né? O que você espera de alguém que você faz ele, aproveitando o potencial que ele tinha? Ele era competente, ele sabia fazer voto, sabia ganhar voto. Teve pecado não governar, mas para ganhar a eleição ele era o bicho. O que você espera quando você vai entrar no lugar, você vai ver pela primeira vez o cara que você elegeu? Você espera aquele abraço, né? De agradecimento. De agradecimento. Aí quando ele me avistou, ele não demonstrou nenhuma euforia com a minha chegada e a da Zete. E eu falei assim, meu Deus, será que a emoção está até agora à noite? Aí fui lá, falei com ele e falei para o Leônidas Sampaio, que era federal, pai do Leandro. Falei assim, eu vou embora que eu estou demais aqui. Você é boba, ela aí. Aí Leônidas, a minha história. Olha aí, o cara está na emoção, olha aí. Então deve ser isso. Mas daqui a pouco chegou o Fuad Zacarias. Se a emoção é para mim, tem que ser para... A reação é para mim, tem que ser para o outro que teve menor importância na eleição do que eu. Quando o Fuad entrou, ele quase que pulou no colo de Fuad. Fuad, aquela alegria toda para si. Não tem, o negócio é comigo mesmo. E fizemos mais um minuto aí e fomos embora. Eu e Zete. E ele governou aqui. Depois teve outros detalhes políticos que eu não vou alimentar aqui, porque a nossa conversa aqui, eu não estou falando de Renato governante, eu estou falando de Renato o esquecido, o esquecimento político, a gratidão.
Depois eu o coloquei como meu secretário, coloquei os filhos todos, a Juliana, a sobrinha Tainá, o filho dele, Marinha não trabalha no meu governo. Então, eu coloquei todos porque eu tinha muito carinho, porque Renato, eu fui praticamente o responsável pelo casamento dele com Marinha. Casou com Marinha. Eu sou padrinho de batismo de Renatinho, prefeito, ex-prefeito. Era muito vínculo comigo. Responsável pela presidência da Câmara, responsável por sua vereança, responsável por ser prefeito. Colocava em meus governos todo ele. Mas ele nunca foi assim, demonstrou gratidão comigo. Mas eu quero até nesse momento pedir ao povo de Arraial do Cabo para que tenha um pouco de compreensão, eu sei que é difícil, da situação que houve. Então, hoje, por exemplo, agora vou fazer uma defesa aqui. Hoje, quando a gente vê Arraial do Cabo pulsar, a gente tem que lembrar o seguinte, que a arrecadação de Arraial do Cabo hoje não é a mesma do tempo de Renato. Ela é bem melhor. Então, sendo melhor, obrigatoriamente o governante tem que fazer mais. Claro que o governante atual demonstra carinho, zelo pela coisa pública, né? Isso é muito importante. Mas a família dele tem que ser respeitada. Eu vejo agora, por exemplo, na rede social, que a irmã, quase não apareceu, agora apareceu e vão umas piadinhas lá. Tem que haver respeito, ter família, esse negócio todo, né? Mas Arraial do Cabo está acima desse negócio todo. Arraial do Cabo é uma cidade maravilhosa, o povo é fantástico e tem que estar acima de tudo isso. Bom, nós vamos a mais um intervalo e vamos seguir essa história, né? Nós já chegamos até 88. Nós estamos aqui em frente do antigo bar Fim do Mundo, que era o bar do Zé Pinto. E quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu vinha de Cabo Frio aqui trazer o jornal comunista para ele. Porque ele era o único comunista fiel de Arraial do Cabo, era ele. E meu pai era líder comunista em Cabo Frio. Então, quem trazia o jornal para Zé Pinto era eu, um homem de respeito, aqui o bar Fim do Mundo. Quando entrava na Praça da Independência, já olhava assim, Fim do Mundo, mas era o início de Arraial do Cabo. Tá aí. E você, né, principalmente você mais jovem, né? Os antigos devem estar vibrando aí, né? Com essas lembranças do ex-prefeito Alair Correia. Daqui a pouquinho a gente volta. A antena do programa Wi-Fi Brasil do Governo Federal leva muito mais que internet gratuita para as comunidades em estado de vulnerabilidade social. Leva conhecimento. A Carliana pode estudar à distância e fazer pesquisas sobre os conteúdos das aulas. Leva inclusão digital. A Tânia modernizou o recebimento dos pagamentos pelo seu artesanato. O Wi-Fi Brasil leva também cidadania. A Maria Caetana fala todos os dias com seus netinhos, mesmo morando em cidades diferentes. Hoje, o sinal via satélite gratuito e ilimitado do Governo Federal chega a cerca de 3 mil municípios. São mais de 8 milhões e meio de cidadãos mais informados e conectados com o mundo. Programa Wi-Fi Brasil é a conexão com um futuro melhor para milhões de brasileiros. Ministério das Comunicações, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na vida, amamos o lugar onde nascemos e dele nos orgulhamos. É assim com você, comigo, com todos os brasileiros. Sabemos da nossa força e nos sentimos abençoados por fazermos parte desse país. Nossa nação, nossa pátria. A pátria que acolhe, que reconhece as dificuldades e persiste. A pátria que trabalha, que faz do seu suor o seu ganha-pão e que luta para se superar todos os dias. A pátria honesta, que não abre mão dos seus valores, que busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha, para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora, a pátria honesta, a pátria trabalhadora. Juntos, somos a Pátria Amada Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Estamos de volta, programa Ponto de Vista, Pontal Net TV, hoje com uma lenda da política da nossa região, principalmente Cabo Frio, e Arraial do Cabo, né, pegando essa carona, porque pertencia a Cabo Frio, no primeiro mandato dele, Alaí Francisco Correia. Bom, nosso tempo, né, é curto, você sabe, a gente já ouviu aí muita coisa, mas agora eu quero do Alaí, nós vamos ter que deixar as coisas de Cabo Frio para um outro programa, Alaí. Me resume aí seus 2 mandatos de deputado, né, as coisas boas que você trouxe aqui para a região e para Arraial do Cabo, né, se puder ter algum destaque. As obras que eu trouxe para a região, ela quer dizer, ela foi para a região. Então ela foi para atender as cidades todas. Por exemplo, nós não tínhamos água. Não tínhamos água e o turismo não crescia, aquele negócio todo. Então nós não tínhamos energia elétrica. A cidade vivia às escuras, nós não tínhamos acesso. Eram 8, 10 horas para chegar em Cabo Frio, chegar na região dos lagos. E eu era líder da maioria na Assembleia. Eu tinha muita força com o governador Marcelo Alencar. Ele tinha muita consideração comigo, né? E um dia eu falei com esse governador, o senhor tem que resolver o problema de Cabo Frio de luz, água e estrada. De energia elétrica, por exemplo, governador, é uma coisa triste. A gente não tem com quem se socorrer, não tem nada, acabou esse troço. A empresa é uma empresa falida, a água é uma empresa falida, a antiga SEDAI. SEDAI não atende a população, o turista vem, não tem água, vai embora. Assim, deputado, chamado meu líder, nós não temos recursos para fazer investimento nessas áreas. Foi quando eu sugeri a ele, assim, governador, o senhor tem uma saída, privatiza a água, privatiza a luz, privatiza a estrada, privatiza tudo. E Marco Aurélio, filho dele, ele era totalmente favorável à privatização, ele queria privatizar. Ele falou assim, Alaí, não dá para poder privatizar a SEDAI, e ele tinha razão em parte, porque a SEDAI é uma empresa superavitária. O lucro é fabuloso. Eu falei assim, mas eu já estudei, a SEDAI em Cabo Frio, na região dos lagos, ela é deficitária. Ela não cobre com seus ganhos as minhas despesas no local. Então eu sugiro ao senhor o seguinte, o senhor vende parte da empresa da SEDAI, o senhor vende a parte de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, e pode até estender um pouco essas vendas de outras cidades. Ele mandou para Marco Aurélio estudar, que era o filho dele, que era a cabeça do governo. Eu fui lá para Marco Aurélio. Marco Aurélio assim, Alaí, o problema vai ser a LERJ. E eu tenho que, se eu fizer isso, nós temos que embutir o BANERJ também. E eu falei assim, olha, o Marco Aurélio, na LERJ, eu garanto aquilo lá. Não apanhar, mas eu garanto aquilo lá a votação. Então foi feito um trabalho de separação da SEDAI, divisão da SEDAI, aonde era superavitária, Rio de Janeiro, zona lado do Rio de Janeiro, tudo isso foi preservado aquilo lá e foi feito então um mapa para vender aqui a região do lago, que hoje é a Prolagos, a Águas de Jutanaíba, e foi para a Assembleia. Então lá nós apanhamos muito. Jogaram dinheiro em cima da gente, que tinha dinheiro na história, papel, negócio todo. Mas nós aprovamos então a venda da Prolagos, da SEDAI, parte de Cabo Frio. Vieram os portugueses e compraram Águas de Portugal e comprou essa empresa que hoje é a Prolagos. Então fez investimento de mais de 300 milhões de reais em esgoto, em coleta de esgoto, investimentos fortes, e nós passamos a ter menor problema da disponibilidade do Cabo Frio. Então, o meu trabalho na Assembleia foi um trabalho regional, me concentrei na região. Da mesma coisa foi a SERJ,
que hoje é Enel. Então, também vendemos, também aprovamos a venda. E aprovamos a venda também da estrada. Eram 8, 10 horas para chegar em Cabo Frio. É muito caro aquele pedágio. Mas aquele pedágio é caro, tem que baratear. Mas a estrada, a Via Lagos, salvou nossa região dos lagos. Salvou o turismo da região dos lagos. E a única coisa que não salvava nada, mas que estava no bolo, era a venda do Banerj. Que o Banerj tinha um prejuízo de 1 milhão por dia. Nossa. 1 milhão por dia, que foi vendido para o Itaú, o negócio todo. Até Alfredo, o pai do Aquiles, que era do PT, foi para na casa da minha mãe com um carro com trio elétrico, me esculhambando, mas nós conseguimos vender essas empresas e salvamos. Temos mais energia elétrica, temos mais água, temos acesso. Então, o meu trabalho para o Hall do Cabo, para Cabo Frio, para Búzios, para Araruama, para essa todinha, foi um trabalho de organização da sociedade, do Estado, na parte da sua economia, na distribuição de energia elétrica, de acesso e de água. Bom, desde o início eu avisei a você, né? Eu sabia, nós não temos tempo para falar de tudo, né? 8 mandatos, né? Vamos ficar devendo a você 3 mandatos de prefeito do nosso convidado de hoje, o Alair Correia. Mas numa outra oportunidade a gente fala disso. Mas para a gente terminar, eu gostaria que ele falasse para você do momento atual, né? Rapidamente, Alair, o momento atual seu e as projeções para o futuro. Eu, por exemplo, estou com uma filha, a minha filha Carol, pré-candidata a deputada federal, e a Hall do Cabo, que me elegeu tantas vezes, esse povo querido, amado. Eu quero colocar aqui a minha filha, conheça a minha filha, e com relação ao meu projeto político, é voltar à Prefeitura de Cabo Frio em 2024. Então eu passo por essa eleição agora com a minha filha e depois eu caminho para disputar a eleição em Cabo Frio. Acho que com aquela transformação que eu fiz em Cabo Frio, que recebi o nome de Alair Correia, o prefeito que mudou Cabo Frio, tem que ser explorada essa experiência que eu adquiri, sabe, Galvão? É muita experiência. Então, você lembra de Cabo Frio, daqueles valões abertos, toda sem pavimentação, congestionamento de 8 horas no centro de Cabo Frio. Lembrar eu lembro, mas vamos ter que deixar isso no outro dia. Então tá. Eu quero que você se despeça dos nossos telespectadores agora. Então tá bom. Então vamos deixar para outro dia. Então eu quero dizer ao povo cabista que foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui, povo cabofriense, a região toda que daqui a pouco está assistindo esses vídeos, dizer que nós não paramos nunca, né? Porque a vida nos obriga, nos impulsiona a viver exatamente nessa batida, né? Mas que eu estou tão perto aqui, eu estou a 12 quilômetros aqui de Hall do Cabo e pronto para ser mais um porta-voz do povo dessa querida terra cabista. Conversamos hoje no Ponto de Vista, aqui na Pontal Net TV, repito, com essa lenda da região dos lagos, Alair Francisco Correia. E como eu disse no início, 1 hora de programa é impossível, né, se falar de tudo que foi feito em 8 anos de mandato, né? Então, estamos devendo aí a você ainda alguns mandatos de prefeito do Alair Correia, e ele já disse que está querendo ir para o Penta, né? Quer imitar o Brasil, quer ir para o Penta, se Deus quiser. Penta mandato, mas vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Realmente foram muitas obras, a gente testemunhou, acompanhou. Saí de umas 5 horas para falar das obras. Em 8 anos, principalmente em 8 anos, né? De 96 a 2004. No último mandato, depois a gente fala, né? Não foi tão legal não, mas vamos comentar isso num outro programa. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Ponto de Vista, aqui no canal 1 Pontal Net TV.